Boa tarde, glória a Deus. Aqui nós estamos para meditar hoje no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9, que diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Falaremos hoje de um assunto muito interessante, que o Espírito Santo me deu para nós compartilhar, para ser compartilhado, que o tema é paternidade de Deus. Ora, Deus é Pai da criação, Jesus é Pai da eternidade. Mas a paternidade de Deus, ela tem várias vertentes, várias informações, instruções, direções, ensinamentos para nós, instruções para nós. E vamos nos deter nessa de hoje, dessa da agora, que é essa que eu vou compartilhar, que o Espírito Santo colocou, fluiu no meu espírito. Esse texto aqui não está falando que Deus é Pai de todo ser humano, porque Jesus estava se dirigindo especificamente para os seus discípulos, os discípulos, os apóstolos do Cordeiro. Estava se dirigindo a eles como separados do pecado e aprendendo e vivendo a vida com Deus, aprendendo a vida de Deus em Cristo Jesus, aprendendo com Jesus. Então, eu me lembro bem que nas escolas ensinavam e orava o Pai Nosso. Em vários lugares pessoas citam essa oração. Mas há muitas pessoas que citam esse texto, elas não são cristãs, elas não foram geradas de novo, elas não tiveram o novo nascimento, elas ainda não são filhas de Deus. Então o que acontece? Elas leem, aprendem, no sentido de gravarem, de decorarem, de gostarem. E muitas pessoas se têm como filhos e filhas de Deus, sejam adultos ou não. Mas o fato é que realmente Deus deixou esse texto com vários objetivos, dentre eles, despertar a paternidade dele para os seres humanos, para a sua criação, sua criatura. Para que o ser humano, aquele que ainda não é, queira ser. Mas só que acontece que a maioria acha que é. Se conforma se achando que é. Pensa que já é. E assim tem esse salmo, tem esse salmo nesse texto, essa oração como uma realidade para a sua vida. Mas nessa tarde eu quero desmistificar que isso não é verdade, sabe? É maravilhoso, verdade, ser filho de Deus. Mas ser filho de Deus é necessário passar pelo processo de ser gerado. O filho verdadeiro é aquele que é gerado, que foi feito, gerado. E aqui eu quero compartilhar algumas coisas interessantes sobre isso. Então, como eu estava dizendo, pessoas se acham que são filhos de Deus. E aí, vai repetindo esse texto, e aí muitos se dão conta, outros não se dão conta, não prestam atenção e se acha que já é filho de Deus e se comporta dentro de si, se achando que é filho de Deus. E Deus, ele tem responsabilidade com quem é filho dele. E não existe nenhuma filiação. Deus não gera nenhum filho se não for pelo espírito de seu filho, que ele nos deu, espírito de filiação, de filhos, que está no livro de Romanos, capítulo 8, agora eu não estou lembrando direito, mas que fala sobre isso. Romanos 8, 15. Romanos 8, 15 fala sobre isso. Mas isso
as pessoas geralmente que citam esse texto, que se acham que são filhos de Deus, a maioria não se procura saber quem é Deus, que pai ele é, como ele é. Só, assim, coisas platônicas e tem Deus, meu pai, paizinho, ensina as crianças, os filhos, os netos, conhecidos na escola, onde vai, ensina, é papai, é pai do céu, mas como aquele pai que não é verdadeiro, que não é verdade, não é que não é verdadeiro, que não é verdade, que é um pai fictício, é um pai de imaginário para as crianças, imaginar que elas são seus pais, que ele é o seu pai, que Deus é o seu pai. Quando na realidade isso é muito mais do que dizer para as crianças de um modo assim, sem conhecimento profundo, de que Deus é o seu pai. E de que Deus ele é pai dos seus filhos e ele é pai será pai de todos quanto aceitarem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então Jesus coloca dentro de nós o espírito de adoção de filhos. Por causa de Jesus passamos a ser adotados como filhos, registrados como filhos, que eu chamo no cartório eterno, que é o livro da vida. Então, Jesus Cristo veio nos ensinar sobre a filiação também. E sempre tudo que ele falava de Deus, ele não falava muito de Deus, Deus, Deus. Ele sempre falava de Deus Pai, do Pai. Sempre ele falava da paternidade, sempre ele desenvolveu isso, ainda que a gente ouve muito, mas não processa o que está ouvindo, não presta atenção, não atenta, que infelizmente a gente tem, o ser humano tem essa mania. E às vezes muitos de nós cristãos, seja nós quem formos profetas, pastores, pastoras, missionários, evangelistas, mestres, cantores, tocadores, pregadores, líderes de células, enfim, seja que título a gente tenha. E às vezes a gente não presta atenção nas coisas de Deus. E aí eu estava observando que crianças, várias crianças falando que Deus é o Pai, meu Pai, que às vezes falava, Deus não é meu Pai, Deus é Pai Celeste. Mas ela não estava tendo consciência do que elas estavam aprendendo. E bom que elas tenham esse entendimento, não é? De querer Deus como seu Pai celestial. Mas esse Pai, ele é verdadeiro. Esse Pai, ele assume a paternidade. Esse Pai, ele é paizão, Pai mesmo. Ele é o Pai que ninguém foi pai. Que ninguém que é pai como ele. Todos os pais deveriam buscar nesse Pai o exemplo para ser pai. Mas mesmo que busque exemplo, que busque em Deus, aprender sobre a paternidade e viver a vida da paternidade imitando a Deus, que isso é maravilhoso para quem serve a Deus, para quem quer servir a Deus, isso não vai fazer com que os pais do mundo sejam um pai igual a Deus, que tire a honra de Deus como pai, porque nenhum pai nunca, jamais será um pai igual a Deus. Sempre os pais da terra, os pais, terão limites e limitações, como humanos que erram, falham, pecam, desistem, desfazem de seus filhos, anulam o conhecimento sobre os seus filhos, ignoram os seus filhos, não registram os seus filhos, não sustenta seus filhos, não ama os seus filhos, não cuida dos seus filhos. Deus jamais faz isso. Jamais fez, jamais faz e jamais fará, que ele é Pai. E Pai é aquele que assume o que fez, assume o filho que fez. Bom, então pessoas ficam frustradas porque estão certas que Deus, pessoas que não são cristãs e mesmo cristãs que não têm profundidade, que pensa que é só me dizer nome Pai, que Deus que vai viver aquela vida de paternidade. Não, a paternidade de Deus é para ter um relacionamento. Eu entendo que um dos
dos relacionamentos mais profundos que o ser humano tem é de ter Deus como seu pai, de Deus gerar no ser humano, em nós, a paternidade, a filiação, gerar, sermos filhos. E aí pessoas ficam frustradas porque esperam que Deus como pai cuide, que Deus como pai dê livramento, que Deus como pai tome a frente para resolver os problemas que pessoas querem desafiar, destruir os filhos, que os filhos estão sem proteção, que colegas mais velhos ou outros colegas querem bater, que pessoas adultas estão em situações, Deus é meu pai, eu não estou à toa não, e espera que Deus haja como pai, que Deus se manifeste como pai, que Deus cuide, que Deus dê livramento, que Deus salve, que Deus cure, que Deus resolva todos os seus problemas na qualidade de filhos, que Deus resolva todos os cumpra todos os seus direitos de pai. E isso tem trazido muita frustração para pessoas que ainda não são cristãs. E para pessoas que são cristãs, por não ter intimidade, não desfrutar, não procurar viver, não procurar ter intimidade, buscar intimidade, conhecer, deixar-se ser filho de Deus, aprender a ser filho de Deus. Todos os filhos, quer da carne ou quer do espírito, precisam aprender a sua vida de filho. Andar com seu pai, conhecer o seu pai, ter comunhão com seu pai. Assim também é com Deus. Com Deus não é diferente, pelo contrário, é muito mais. Tem que ser muito mais do que é com o pai da terra. Então, e aí os seres humanos esperam isso e não vai encontrar isso em Deus. Claro que Deus é misericordioso em nas situações ele dá livramento porque ele ama a sua criação, ele ama a sua criatura, ele os quer como para que ele os tornem filhos de Deus, filhos dele, através de Jesus Cristo. Mas isso é preciso conhecer a palavra, é preciso conhecer verdades, porque o que Deus não fala que ele é, ele não vai ser o que ele não é para cumprir um objetivo do ser humano. Errais por não conhecer as Escrituras, diz o Senhor Jesus. Crentes e descrentes erramos quando não conhecemos. Como é conhecer? Saber as coisas que Deus fala, o que Deus quer, quem Ele é, o que ele pretende, o que Ele não pretende, porque Ele quer ou porque Ele não quer. Ele deixa livre a palavra dele para ser buscada. Então, muitas pessoas frustradas, tenho conhecido muitas pessoas frustradas, homens, mulheres, crianças frustradas, que acham que Deus é seu pai, e Deus não, esse pai que ela pensa que Deus é, não corresponde às suas carências de filho, não tem uma conexão com Deus como pai, não tem uma confiança nele como pai, não tem intimidade dele como pai, não reconhece como pai de verdade. Isso, olha, algumas vezes chama, tu és meu pai, Deus meu pai, em coisas que fala assim, porque acha que falando assim, Deus vai ser o pai. E porque ele é Deus, está acima de tudo, e que fez o ser humano, a pessoa não sabe a verdade teológica e acha que Deus é o pai. E aí muitas pessoas frustradas, elas não conseguem crer que Deus é o pai, que confiar nele no momento de confiar nele como pai nos momentos de perigos, nos momentos de incredulidade, para crer que ele é Deus de impossível, não consegue isso. Porque isso só quem passa isso, quem experimenta isso, aquele que foi gerado por Deus, aquele que foi gerado pelo Espírito Santo, aquele que Deus gerou, aquele que Deus fez filho, ou fez filho. E assim vivem as pessoas frustradas. Muitas já se deu conta de que Deus não é pai como ela pensou que era, como ela tem nesse texto, e ela tem esse texto como sendo para ela, não sabendo ela que esse texto é para o servo do Senhor, para aqueles que iriam aprender a paternidade, que já eram servos do Senhor, que estavam aprendendo com Jesus sobre a paternidade. Então,
Então, aqueles que é nascido da carne, diz Jesus ali através de João, Evangelho de João, capítulo 3, onde Nicodemos vai conversar com Jesus e Jesus conversa com Nicodemos, e daí surge esse diálogo maravilhoso, informativo, instrutivo e tudo mais que Deus tem para nós, e que aí Jesus fala sobre o nascimento. Então, todo ser humano que veio à Terra, nenhum, tirando Adão e Eva, porque eles não foram gerados, eles foram feitos diretamente pela mão de Deus, mas eles tiveram a ordem de gerar. E seus filhos todos nasceram por esse relacionamento marido-mulher, onde homem e mulher, comprometidos com Deus e com a verdade, geram filhos, que é assim que tem que ser. Mas hoje, depois que o pecado entrou, todo tipo de envolvimento sexual pode gerar filhos, né? Teve um contato sexual, vai gerar filhos. Então, os filhos muitas vezes são gerados irresponsavelmente, em aventuras amorosas. Outras foram estupradas, foram violadas sexualmente, e aí, não porque quisessem, gerou. Outros também estavam se relacionando sexualmente no intuito de só casarem, terem prazeres sexuais, e não pensam, não estão preocupados que vai surgir um filho daquele mistério sexual que Deus colocou no ser humano para o casamento. Aí gera os filhos. Então, todas as pessoas, todos nós que nascemos, os que já nasceram, de Caim até o dia que Deus permitir nascer e ser gerado, esse nascimento, essa filiação, não dependeu de nós, não foi nós que escolhemos. E muitas vezes não foi Deus diretamente que escolheu. Deus permitiu. Indiretamente Deus deu livre-arbítrio, né? Diretamente não, Deus deu livre-arbítrio, indiretamente Ele permite. Então Deus, as pessoas nascem. Não, mesmo que nunca tenha visto seus pais, só fizeram e foram embora, abandonaram, morreram, ignoraram, mas foram gerados por aquelas duas pessoas, o homem e a mulher, porque só assim gera, né? Uma ordem de Deus, macho e fêmea, Deus os fez e ordenou que o homem largasse a sua casa e se unisse, ou seja, casasse, assumisse, desse nome à mulher. Então, aí os filhos nascem. E os filhos, nós não escolhemos o pai que a gente tem. Mas os pais escolhem, a mulher e o homem escolhem o pai que vai ser o filho do seu filho, de sua filha. Porque quando escolhe se relacionar com aquela pessoa, está propenso a gerar filhos e filhas. Filhos eu digo de modo geral. Filhos. E isso de um certo modo, irresponsabilidade. E Deus não é assim. Então esses filhos, os filhos da terra nascem, muitos por acaso, no sentido de que não foram planejados, outros foram planejados mesmo no erro, mesmo no pecado, mesmo ajuntados, tendo relacionamentos clandestinos, de adultério, de prostituição, relacionamento que não foi no casamento, ou casamentos, todo tipo de casamento no sentido assim, todo tipo que eu digo no sentido de casamento por amor, casamento por interesse, casamento porque está interessado em alguma coisa e não necessariamente construir uma família e ter filhos debaixo do seu teto para serem uma família administrada pelo pai e pela mãe, no temor do Senhor, tendo uma família verdadeira. Aí o que acontece? Então nascemos assim. Esse nascimento, essa filiação,
esse tipo de nascer da carne, como Jesus disse que a gente nasceu do pai e da mãe, foi um presente que Deus deu, colocou no homem e na mulher, dando ordem. Gerem, criem, façam filhos. Não vulgarmente, eu não estou falando façam filhos vulgarmente. Gerem filhos, por consequência, por dois motivos. O sexo para o casamento Deus colocou como presente para prazer do marido e da mulher. E com esse prazer, o prazer ser tão prazeroso que vai gerar pessoas parecidas das entranhas deles, parecidas com eles, sementes deles. É um presente de Deus para o homem e para a mulher. Como eu disse, especialidade para o casamento, mas depois do pecado ficou banal. Mas não significa que não continua sendo como Deus fez, e o será. Mas Deus também tem misericórdia dos pais que se envolveram e tiveram seus filhos, seja de que jeito for, sem o temor, sem o casamento feito no Senhor. Deus, por misericórdia, Ele enviou Jesus. Tal foi o amor de Deus para com a sua criação, sua criatura, que Ele mandou Jesus para restaurar, consertar, libertar, perdoar, porque Ele entende que somos pecadores. Mas Ele entende. E fez o ser humano para não continuar querendo ser pecador. Bom, então isso acontece. Já na segunda parte, o segundo tipo de filiação bíblica, porque dentro dessa filiação de pai naturais, os filhos naturais, claro que existem N outras situações, tais como adoção, adotar, enxerto, tantos outros processos, né? Inseminação. Mas isso aí eu não estou entrando nisso, que de qualquer jeito, sendo assim, é homem e mulher. É o esperma do homem com a ovulação da mulher que vai dar no mesmo sentido. Vai gerar gente do mesmo jeito. Mesmo que escolha o pai tal, mas vai acontecer no mesmo jeito. Foi gerado por aquele pai, por aquela mãe. Pago, comprado, alugado. Foi feito por aquele pai, por aquela mãe que gerou. Bom, já na filiação de Deus é diferente. E aí, Deus, Ele garante ser pai de quem Ele gera. Que, como eu disse no início, Deus não é irresponsável, não é vulgar, não é um ser à toa que vai sair por aí fazendo filhos, como os animais fazem. Os animais fazem porque é natural dos animais, eles não têm a consciência de que nós temos, porque somos seres humanos, eles não são. Então, filhos nos animais são diferentes de nós no sentido de responsabilidade, embora cada espécie tem o seu modo de ser, em termos de família, em termos de filhos, e criar e cuidar. E depois do pecado, muitas coisas violou, e que tem animais que destroem seus próprios filhos, os pais comem seus filhos, matam seus filhos, e aí vai. Bom, mas Deus é diferente. Deus, com o livre-arbítrio, Ele também, dentro desse livre-arbítrio, também tem o direito, Ele nos deu o direito de escolha, de escolhermos que pai espiritual eu quero para aqui e para a eternidade. Para aqui e para continuar na eternidade, com Ele ou sem Ele. E por Ele ser esse Deus tão justo, honesto, Ele deu livre-arbítrio e colocou as condições das quais, como é que se processa essa filiação. Não é ir no cartório da terra, não é entrar em processo jurídico para fazer isso. É muito mais, não deixa também de ser jurídico, porque Deus é
juiz. E Deus inventou as leis. E Jesus é advogado. Então está tudo dentro dos trâmites do céu. Não da terra diretamente, que não depende dos trâmites daqui da terra, dos advogados, dos juízes, dos promotores, e depende de Deus, né? E Deus quer que todos venham ser filhos dele, mas ele não obriga ninguém a ser filho. Muitos não serão filhos por ignorância, porque não querem conhecer a Bíblia. E é nesse livro preto, essa palavra aí que eu não acredito que foi o homem que escreveu. Bom, estão perdendo o seu tempo. Errais por não conhecer as Escrituras. Mas aqui, no Evangelho de João, Jesus diz assim, Evangelho capítulo 3, muito bom essa conversa que Jesus tem com Nicodemos. Eu amo que Nicodemos teve com Jesus. Jesus teve essa conversa com Nicodemos. Eu amo. Aí ele diz assim, então Nicodemos perguntou, o que ele deveria fazer para ele ser salvo? E Jesus disse assim para ele, você não conhece? Você prega a palavra e não conhece? É assim, muitas pessoas pregam, leem, mas não conhecem a verdade, porque a verdade só é revelada pelo Espírito Santo, na intimidade com o Espírito Santo. Esse mesmo Espírito Santo que inspirou esses homens, ele é o mesmo que interpreta tudo, que explica tudo que ele inspirou para escrever. E não deixou lá, deixou as pessoas lá sem saber o que ele quer. Não. E não deixou as pessoas pensando o que queria. Também não. Ele é o intérprete. Ele é o responsável. Ele é o dono do que foi escrito, que foi revelado. E aí, Jesus disse, na verdade, capítulo 3, versículo 5 de João, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Mas antes ele diz para Nicodemos no 4, versículo 4, que Nicodemos perguntou, deixa eu ler o 3, o 4, para também entender. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.